Olá, o Empresário de Sucesso já está no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje nos estúdios eu recebo a presidente da Thaler Planejamentos Financeiros e Gestão de Patrimônios, Mari Emanuelides. Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Mirelle, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Mari, por que o planejamento financeiro ele é tão importante? Ele é muito importante no momento em que você tem uma queda de taxa de juros da ordem de 15% para 6%. É um percentual importante onde você não consegue rentabilizar o seu patrimônio se você não estiver nas mãos de profissionais que façam o seu planejamento. E hoje a empresa de vocês, a Thaler Planejamentos, ela atua em duas áreas. Quais seriam elas? Então, nós trabalhamos com os ativos financeiros, fazemos a gestão da liquidez de acordo com os objetivos de investimento dos nossos clientes, do seu momento de vida, que é muito importante, e trabalhamos com a área de planejamento patrimonial, que é o patrimônio como um todo, todas as classes de ativos, olhando num horizonte mais longo. Bom, e vocês são especialistas, né, Mari, em analisar os números, mas também tem todo aquele lado emocional de escutar os corações. Como é que isso funciona na prática? Na prática, atrás de um patrimônio de uma família, existem pessoas. E claro que existe o lado emocional. O nosso trabalho é entender quais são os objetivos, os anseios, as dúvidas e as inseguranças das pessoas. Tirar essa questão emocional e trazer a racionalidade para o processo. Esse é o nosso grande desafio. Mari, você tem uma visão muito importante no mercado, né? Sustentabilidade, imparcialidade e dedicação. Por que esses fatores são essenciais para a missão da empresa? São muito importantes porque nós precisamos fazer um trabalho com fundamento técnico, isento de conflito e de interesse. Isso é muito importante até para dar a transparência e dar o conforto para que as pessoas entendam o trabalho que nós estamos fazendo. Bom, e vocês desenvolvem esse plano de ação. Vamos tentar entender um pouquinho mais isso na prática. Vocês identificam as necessidades desses clientes e objetivos de cada um. Exatamente. Nós fazemos, é muito parecido com a medicina, como se fosse uma grande ressonância patrimonial, aonde nós vamos identificar em todas as classes de ativos o que pode ser melhorado em termos de taxa interna de retorno, em termos de custos, como que nós podemos ajudar a que o patrimônio como um todo, ele tenha uma sustentabilidade melhor em termos de retorno. Bom, para as pessoas entenderem um pouquinho mais da sua empresa, vocês dão todo o suporte à administração desses patrimônios familiares, né? E, no entanto, também muitos filhos ou herdeiros às vezes não querem levar isso adiante. E vocês têm todo esse cuidado para que isso realmente seja colocado da melhor forma possível. Sem dúvida. Nós tentamos trazer, como eu disse antes, a racionalidade no processo. Fazemos a consolidação do patrimônio, o diagnóstico e trazemos as soluções através de profissionais como advogados, contadores. Uma equipe, né? Uma equipe. São muitas profissional. pessoas, exatamente. Mesmo dentro da nossa empresa, nós somos vários profissionais aonde atuamos de acordo com a necessidade do que precisa ser tratado. E, Mari, o que vocês levam em conta, né? Aspectos emocionais, vínculos familiares? Tudo faz sentido e a gente procura não ter aquele sentimento de certo e errado. Nós procuramos realmente atender aquilo que a família busca em termos de processo, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Começamos fazendo toda a avaliação, todo o diagnóstico do patrimônio, chegamos num laudo e vamos discutir essa questão com os nossos clientes. De acordo com o que ele está buscando, nós vamos trazer essa solução. Mari, falando um pouquinho mais da equipe, os profissionais são capacitados para fazer esse atendimento mais específico, né, para cada tipo de família? Sim, não só para cada tipo de família, como para cada atividade.
Para a gestão dos ativos financeiros, nós temos um gestor certificado e autorizado pela CVM para poder fazer esse trabalho. Para a área de planejamento patrimonial, nós temos pessoas certificadas, todos nós somos CFPs, Certified Financial Planners, aonde nós fazemos o planejamento patrimonial de uma maneira profissional e formal. Afinal, né, a gente fala de equipe é o coração da empresa, né, onde tudo é uma máquina, né, onde realmente tudo tem que funcionar perfeitamente. E nós acreditamos muito que é importante um trabalho em equipe no momento em que encontramos e damos as soluções para os clientes, de uma maneira processual e trabalhamos de uma maneira conjunta, temos comitês de aprovação. Então, nenhum de nós individualmente sai com algum laudo achando que aquele patrimônio deveria seguir de tal maneira. Mari, quando nós falamos de famílias empresárias, as futuras gerações, precisa ter um preparo, né, para esses herdeiros. Sim. E muitas vezes isso não acontece. Como é que funciona? Como é que coloca isso na prática ali? Tem que ter uma consultoria, um bom bate-papo para entender realmente. Sem dúvida. E no momento que estamos contratados para o trabalho da holding familiar, vamos identificar se existe ou não uma sucessão natural na empresa operacional da família. Se existir, ótimo. Obviamente, esses herdeiros deveriam estar preparados profissionalmente para assumirem, ajudamos no processo, mas às vezes acontece das pessoas não realmente terem a vocação do que sua família tem como negócio. Pode ser um agrobusiness onde o herdeiro ele não deseja estar no negócio da família. Então, o que ajudamos as famílias nesse processo é a criação da holding, a montagem de um conselho, o entendimento e ensinamento de como que os herdeiros sentam-se numa mesa como sócios de um negócio, né, onde eles vão deliberar e aprovar ou não o que executivos da empresa estão apresentando. Isso é um processo. Nós ajudamos, né, de A a Z neste processo até a formalização da holding e do conselho e dos comitês. É uma missão muito importante, uma grande responsabilidade, né, para esses herdeiros também. Sem dúvida. E falando um pouquinho mais agora do mercado, como é que está o crescimento nesse setor? Esse setor ele vem se desenvolvendo e vem crescendo e a gente percebe que existe uma demanda cada vez maior por parte das famílias e a preocupação de perpetuar seus patrimônios, né? Uma coisa é fato, as pessoas estão vivendo mais, e os seus patrimônios também precisam viver na mesma condição. Antigamente, chegar aos 80 anos era um feito. Hoje as pessoas chegam aos 100 anos com muita facilidade e ultrapassam. Então, o que este patrimônio precisa fazer para poder fazer frente a essa longevidade? Então, a gente pode dizer que o serviço hoje tem se destacado no mercado? Sem dúvida. Mari, qual é o público de vocês? Porque quando a gente fala, né, de grandes empresas, de gestão de patrimônio, de herdeiros, confesso que acredito que seja um público muito discreto. Isso realmente é real? É um público muito discreto. Os nossos, vamos dizer, clientes ou prospectivos são empreendedores, empresários de diversas áreas, onde existe um patrimônio comum, às vezes há várias famílias, e quando começa com patriarca e matriarca e tem os seus filhos, esses filhos eles vão criar núcleos familiares e serão outras famílias e eles se encontram ao longo dos anos lá na frente como sócios. Então, é este processo que nós trazemos a racionalidade e a formalização para que eles realmente tenham um horizonte de longo prazo entre si e não haja nenhum nível de, vamos dizer, nenhum conflito, né, também entre as partes. Mari, como se implementa a governança familiar? Então, a governança familiar, ela precisa ser estudada, ela precisa ser vista por terceiros, né, que não tenham conflito ou que não
não sejam da família, para poder alinhar todos, né, e entender para onde que essa holding familiar está indo, né? Primeiro, se eles todos estão de comum acordo, é ótimo porque você pode criar normas e regras, acordos de acionista, formas de procedimentos. A própria família organiza todo esse processo. É muito difícil a família sozinha organizar isto. O que eu digo é que profissionais que tenham mandato para fazer isto ajudam no processo. Nós fazemos essa questão de alinhamento entre os familiares. Quando não existe conflito, é maravilhoso. Quando existe conflito, existe um trabalho um pouco mais profundo, né, de um profissional. Nós temos um profissional na nossa equipe especializado em governança familiar, onde primeiro ele vai alinhar todos, né, os herdeiros, todos os acionistas, chegamos numa conclusão e aí sim podemos começar os trabalhos de forma alinhada. Como se diferenciar desse mercado tão competitivo, Mari? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que quando você consegue entregar aquilo que você está se propondo, você já está se diferenciando. Nosso desafio não é pequeno. Lidar com pessoas e com famílias onde existem, às vezes, interesses distintos, né? Alinhar todos esses interesses é realmente um desafio. Então, eu acho que esse é o grande ponto, é onde nós nos sentimos muito confortáveis em transitar. O escritório de vocês existe há 14 anos, tem escritório em São Paulo, que é onde é a matriz, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Quais são os planos futuros? Expandir para outros estados? Eu imagino que sim. Eu imagino que se nós temos um núcleo maior e que realmente necessite ter uma presença física, nós não temos problema nenhum de estarmos neste local. E, aliás, foi assim que acabou acontecendo. A nossa matriz está em São Paulo, mediante as demandas é que nós fomos abrindo os outros os 2 escritórios. Mas nós já atendemos o Brasil inteiro. Era exatamente isso que eu ia falar, até porque, né, Mari, hoje as nossas plataformas digitais nos ajudam muito nessa comunicação. Então não precisa necessariamente de um escritório físico lá, mas já que vocês atendem o Brasil inteiro. Atendemos, nós temos uma plataforma, inclusive, muito importante em tecnologia, acreditamos muito nessa questão onde nossos clientes, mesmo à distância, não só acessam suas posições, como nos comunicamos com os nossos clientes mediante um sistema interno de muita facilidade. Obviamente, nos deslocamos até lá, então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, temos famílias de agrobusiness importantes e que isso não é nenhum divisor de águas. Mari, muito obrigada por dividir essas informações tão interessantes para muitos telespectadores que desconhecem esse assunto, esse tema. Meu prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Essa foi a Mari Emanuelides, presidente da Thaler Planejamentos Financeiros. Abordamos assuntos importantes desse segmento e esclarecemos todas as dúvidas. Se você gostou desse tema, acompanhe com a gente aqui na programação do Empresários de Sucesso. A gente se encontra. Até lá!